Livro de Juízes, capítulo 6. Nós temos ainda uma apresentação depois de missões. Glória a Deus. E Juízes, capítulo 6, no versículo 11, um texto clássico da Bíblia, mas eu quero, nesta manhã, falar sobre o último passo de fé. Até eu pensei, poxa, poderia mudar, né? Já falei tanto sobre passos de fé. Mas eu falei assim, poxa, mas eu preciso também de perseverança, não é? Aquilo que eu começo, eu preciso terminar. Se tudo que eu começar eu parar no meio do caminho, então não vai dar certo a minha vida, não é? A minha vida com Deus e a minha vida com os demais e assim por diante. E é interessante isso, né? Que a gente vai percebendo no dia a dia, os passos de fé são muito importantes. Nós falamos aí no primeiro domingo sobre o passo da entrega de Abraão. Nós falamos depois sobre o passo do relacionamento. Moisés falava com Deus face a face. Olha que coisa linda. Da obediência de Noé, que por mais de 100 anos ficou construindo a arca, obedecendo a Deus. Da perseverança de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. O passo da conquista de Josué. E também na célula teve o passo do compromisso de Ruth. Semana passada da coragem de Davi. E hoje da superação. Olha o que diz aí em Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz que o anjo do Senhor, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertence ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Amém, irmãos? 15 diz assim: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã, minha família é a menos importante, é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Mas o verso 16, o que o Senhor diz aí? Eu estarei, coloca isso, eu estarei com você, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Pai, fala conosco por meio da Tua palavra nesta manhã. A Tua palavra é tão poderosa e somente uma frase, uma citação, Senhor, inspirada, Senhor, e guiada pelo Espírito Santo, pode transformar, ó Deus, um destino, uma história toda de uma vida, Pai. Então fala conosco, unge-me, Senhor, e capacita-me e edifica a Tua igreja, para a glória do Teu nome eu te peço, Pai, e eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Eu lembro que, observando ali, eu tenho um arquivo das mensagens que eu prego. Não sei se os obreiros e pastores aqui da igreja têm esse hábito. Eu estava lembrando que eu preguei sobre isso, sobre superação, usando o texto de Moisés, usando a história de Moisés, no início do ano de 2023, dia 29 de janeiro. Eu estava dizendo assim: você supera. Eu quero dizer para você que está nesta manhã, você supera. Amém? Você supera. Nós percebemos, meu querido, que superar é tornar-se superior a uma situação. Superar então é você exceder, sobrepujar sobre uma situação que parece impossível. O fulano vai lá e supera e quebra recordes. Eu gostava muito do tempo do Ayrton Senna, que mesmo tendo no início da sua carreira
um carro inferior em sua mecânica e tecnologia, mas ele superava os grandes carros, saindo na pole position. Ele, com um carro mais fraco, ele conseguia sair na frente. Nem sempre no início da sua carreira ele ganhava, mas ele era muito competitivo, porque ele tirava do carro algo que o carro não oferecia. Ele sobrepujava a dificuldade, e ele estava acima, superior ao carro que ele dirigia, né? E assim também na nossa vida, nós percebemos atletas que quebram recordes de velocidade, pessoas que às vezes superam a crise material, a crise financeira, com pouco recurso financeiro, conseguem superar e vencer circunstâncias. Isso é maravilhoso, é lindo, e sempre que alguém supera, essa pessoa ela nos inspira. E é interessante que a Bíblia diz que aqueles que esperam em Deus, eles superam, eles sobem alto como as águias. E é interessante que a águia, quando ela encontra uma situação de clima difícil, de chuva, ela sobe acima, ela supera o nível, a altura das nuvens, e ela fica acima das nuvens. Então está acontecendo a tempestade ali embaixo, mas ela está lá em cima, igual o voo do cruzeiro do avião. Coisa mais linda, não é? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem, eles voam alto como as águias. Aqui este culto é um culto de águias, porque nós esperamos no Senhor, e nada vai nos impedir de viver a missão que Deus nos confiou. Amém? Está ligado comigo aí, irmão? Então nós vemos diversas situações na história da humanidade. A vida de Einstein, que segundo alguns ele foi desprezado pela escola, ele não ficou ali, e a sua mãe superou isso, dando educação do seu próprio conhecimento, passou informações para o seu filho Einstein, e ele teve mais de 1900 invenções. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1921. Então ele foi rejeitado pela escola, mas ela o ensinou e fez o seu filho um gênio. Talvez você aqui tenha situações difíceis na sua história, na sua vida, onde às vezes o teu filho foi rejeitado, e muitas vezes é rejeitado porque ele é acima da média, mas pode ser também que tenha sido rejeitado numa casa de recuperação, numa clínica que não deu jeito para o vício que ele tem, que ele possui ainda. Mas Deus vai te dar graça, você vai superar, e você vai ganhar o seu filho. Jesus Cristo vai fazer uma obra de transformação na vida dele. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você crê? Amém? Então, meu querido, então nós entendemos que Gideão aqui foi um homem que ele superou algumas dificuldades grandes que ele estava vivendo em sua existência. A Bíblia diz que o povo tinha pecado, e por causa do pecado, Deus, ele permitiu que os midianitas, o povo de Midian, que tinha um exército forte e poderoso, eles se apoderaram do povo de Israel, dominaram Israel. E então o povo de Israel tinha que fazer tudo escondido, porque quando eles viam uma colheita boa, os midianitas, o exército inimigo, via uma grande colheita, uma boa colheita, a Bíblia diz que eles vinham como um gafanhoto com seus exércitos. Sabe aquela nuvem que às vezes você vê de pernilongo, você fala assim, ai, ai, ai. Existem também nuvens de gafanhotos que vêm sobre uma colheita e destroem tudo, eles comem tudo, destroem toda a plantação. Então quando o povo de Midian via o povo de Israel vencendo, conquistando alguma coisa, alguma colheita boa, eles vinham como nuvens de gafanhoto, tomavam tudo, levavam todos os despojos, levavam tudo para eles. Então o Gideão, ele foi malhar o trigo no lagar, num lugar escondido, para disfarçar, para não morrer, para poder ter alguma coisa para comer, ele, a sua família, seus familiares ali. Então ele estava naquela situação. A Bíblia diz que então isto feriu o povo de Israel, e quando eles foram feridos, eles clamaram a Deus, e Deus levantou um profeta, e depois Deus enviou um anjo para falar com eles o que eles tinham que fazer. Eu estava aqui, foi bacana demais, sexta-feira o nosso culto, e ontem à tarde foi muito bom também.
E eu me lembro que o jovem João Galacho estava falando aqui, que às vezes nós não temos fome, nós não buscamos a Deus, e precisamos desejar isto. Então ele chegou a dizer no momento assim, dizendo: Deus, o Senhor pode me ferir, me fira, até que eu venha a ter fome pela Tua presença. E às vezes nós precisamos ser feridos, para que a gente venha buscar a Deus de todo o coração. E Deus estava falando comigo no momento que eu estava orando ali, como alguém que às vezes está com câncer. Quando uma pessoa está com um problema tão grave, ela vai buscar a Deus de todo o coração, porque agora é viver ou viver, é Deus ou Deus, não tem outras oportunidades. O médico já disse que não tem mais jeito. E às vezes nós precisamos de uma situação assim tão grave, Deus precisa nos ferir tanto, a busca de tal maneira que nós venhamos a despertar a nossa fome pela Sua presença, porque às vezes a gente é muito sem vergonha, a gente busca a Deus, só que não. Na hora que dá tempo, que dá uma folga, que se der certo eu vou ler a Bíblia, se não, nada me impedir, eu vou para a escola bíblica, se nada acontecer de imprevisto, eu vou lá para aquele culto. Então a gente muitas vezes, não você, mas às vezes eu me vejo assim um tanto sem vergonha em algumas situações, sabe? Então eu preciso que Deus me fira mesmo, Deus me fere mesmo, a ponto de eu voltar a clamar ao Senhor e buscar ao Senhor de todo o meu coração, porque a Tua palavra diz que se eu buscar a Deus de todo o coração, eu vou achá-lo. É um tanto indigesta essa palavra, é um tanto difícil esse tipo de oração e pedido, mas às vezes nós precisamos perder as coisas, nós precisamos que às vezes o inimigo atinja algumas coisas da nossa vida, algumas propriedades, alguns pertences que nós ainda nos ligamos com eles, nós precisamos às vezes perder algumas coisas, passarmos vergonha em algumas situações, para que a gente venha reconhecer e desejar o senhorio de Deus, o governo de Deus sobre a nossa vida, e invocá-lo de todo o nosso coração. Eu não sei se você já viveu isso que eu estou lhe dizendo, mas às vezes nós precisamos perder algumas coisas, para que a gente possa criar vergonha na cara e falar: Deus, é só o Senhor agora, e eu te quero, te busco, eu te preciso mesmo. E a Bíblia diz que eles fizeram isso. Então Deus enviou um anjo e achou um homem chamado Gideão, e nós lemos aqui no verso de número 11 em diante, que ele está ali numa situação, e o anjo vem e traz para ele uma palavra, mas ele fala assim: mas como que eu vou? O Gideão responde, Deus primeiro fala assim: o Senhor é contigo, está com você, poderoso guerreiro. Então Deus o achou ali, ele tinha um desejo de vencer e um desejo de se livrar daquela situação, e Deus enviou o anjo para a pessoa certa. A Bíblia diz que ele dá essa palavra de ânimo, de encorajamento, e é interessante que o Gideão, então, ele tinha uma dificuldade aqui com relação ao seu passado, ele precisava superar o seu passado, porque ele fala assim: se o Senhor está conosco, os nossos pais falaram de tantas coisas poderosas que o Senhor fez lá no Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, e nós estamos nas mãos de Midian, dos midianitas, há um exército dominando sobre a nossa vida. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com a gente? Às vezes nós precisamos superar o nosso passado. O nosso passado pode ter sido maravilhoso, glorioso, gostoso, ou difícil, ruim. De qualquer maneira, nós precisamos dar tchau para o passado, encarar o presente e lembrarmos que Deus está conosco e a Sua palavra é liberada sobre a nossa vida hoje. O Senhor é contigo, valente guerreiro, varão valoroso, homem corajoso, mulher corajosa. Eu não sei o seu passado, mas eu sei do seu presente. O Senhor está dizendo: eu estou com você hoje e agora. Supere o seu passado, supere o seu passado. Outra coisa que ele precisa superar aqui é o seu sentimento. A Bíblia diz aqui, ele fala assim: mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. É claro que ele estava sentindo isso, porque ele não apenas sentia, mas ele via isso com os olhos. Ele passava essa aflição, esse sofrimento, essa dor de estar nessa situação de vergonha, de tristeza. Então vem o anjo e fala assim: o Senhor está com você, mas eu não estou sentindo não que o Senhor está comigo. As coisas estão no avesso, está tudo de ponta cabeça,
Por que que eu estou sozinho então? Por que que eu estou passando por isso então? Por que que pessoas têm me rejeitado? Às vezes não é essa questão dele aqui, mas por que que as pessoas não me atendem? Se o Senhor está comigo, por que que está essa situação na minha vida? O Senhor me abandonou, não é possível, o Senhor me abandonou. Só que a gente aprende aqui que ele supera esse sentimento, porque ele vai mesmo, depois o anjo insiste com ele, dando provas que está com ele. Existem momentos da nossa vida que a gente não precisa, mas a gente precisa. Nós mesmo conhecendo as Escrituras, a gente fala a Deus: Deus, me dá um sinal que o Senhor está comigo, me dá uma luz, uma situação que né? E às vezes a gente precisa mudar também. Estava pensando nos relacionamentos, né? Às vezes nossos sentimentos para com os outros é ruim porque eles nos trataram mal, né? O irmão não gosta de mim, ó, né? Veio aqui, ó, está aí mexendo no cabo, aí ele nem percebeu que eu estou falando dele, né? Mas às vezes ele está me tratando assim. Não, ele está me tratando bem, tá? Estou só fazendo uma suposição aqui. Às vezes ele está me tratando assim porque eu criei para ele uma imagem ruim de mim mesmo. Só que eu não consigo ver essa imagem ruim de mim mesmo, só consigo ver a imagem boa de mim mesmo. Então a minha selfie, eu me olhando, eu falo assim: eu que estou certo, eu que estou certo. Mas só que eu criei uma imagem negativa de mim mesmo para ele. Então ele me trata segundo aquela imagem que ele me viu. E às vezes eu fico bravo porque ele me trata mal, porque ele não me trata do jeito que eu acho que ele tem que me tratar. Só que na verdade não é ele que tem que me tratar diferente, é a minha imagem que tem que ser, eu que tenho que me retratar e acertar a minha imagem, o que eu sou de fato, me apresentar a ele, para que então ele possa me tratar diferente. Então o problema não está nele, o problema está em mim. E às vezes a gente fala assim: o Senhor não está comigo porque as pessoas me tratam mal. Dá uma olhada na sua própria selfie e como você está se apresentando, porque ninguém gosta de mostrar uma selfie ruim, né, irmão? Você tira uma selfie, né? Estou falando agora da autoimagem, tá? A gente coloca só as mais bonitas. Não é assim mesmo? Que as pessoas pensem bem da gente, né? Então se eu colocar uma foto feia lá, vão querer que as pessoas me façam elogio? Claro que não. Então às vezes as pessoas me tratam diferente, não me tratam bem. Não é porque elas são ruins para comigo, é porque eu me apresentei de uma forma, ou estou sendo uma pessoa ruim para elas. Então eu acabo recolhendo um retorno daquilo que... Mas enfim, vamos voltar para a pregação aqui, né? E eu preciso superar isso, superar o meu temperamento, o meu jeito de ser. Eu preciso superar isso, eu posso superar isso. Se eu sou um colérico, eu posso superar essa ira, né? Se eu sou um fleumático lento, eu posso superar isso, eu posso energizar o meu sangue, falar: Deus, aquece meu sangue aí, vou fazer alguma coisa diferente, né? Se eu sou melancólico, ó céus, ó dia, tudo que acontece de ruim acontece comigo. Eu preciso lutar com isso, superar isso. Eu posso melhorar os meus impulsos. Se eu sou um sanguíneo, compro tudo que parece na frente, eu não estou precisando, mas eu estou comprando porque eu gosto de comprar. Impulso, eu preciso superar, eu posso superar isso. Então nós podemos aumentar as nossas qualidades. Aí encerramos na semana passada o curso aí do Temperamentos Transformados. Pelo poder do Espírito de Deus na minha vida, eu posso vencer os meus sentimentos e aceitar a palavra de Deus sobre a minha vida. André, eu estou com você, então você pode superar tudo isso. Paulo o apóstolo falou assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você tem que decidir a quem você vai ouvir, se você vai ouvir os seus sentimentos ou se você vai ouvir a palavra de Deus. Homem valente, igreja maravilhosa, todo mundo que vem aqui visitar-nos e pregar para nós, seja João Galacho, seja Jonas Nascimento, seja Fabrício Bortoleto, seja Reverendo Juarez, todos falam: a igreja do Paulista é uma bênção.
Aceita isso no seu coração e celebra, porque o Senhor está contigo, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que ele superou aqui foi o seu passado, os seus sentimentos. Ele também superou a pobreza da sua família, a dificuldade, a falta do pedigree na sua família. Tem família que tem pedigree, irmão. O sobrenome, olha, de fulano é daquele, é dos tais, é dos Pires, vamos dizer assim o meu, né? É dos Pires, fulano é dos Pires. Você vê aquela família que tem pedigree, família que é conhecida, né? Família que é famosa. Ele fala assim: a minha família não tem pedigree, ninguém conhece, é mais pobre. Muitas vezes nós não superamos algumas coisas porque nós falamos: mas de onde que veio? Né? Veio lá de Montemor. O pastor Juarez sempre fala isso, né? Pode vir alguma coisa boa de Montemor, igual foi dito que Jesus era de Nazaré. O cidadão falou assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem que foi mesmo? Natanael, né? Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o Felipe falou assim: vamos lá para você ver, vamos lá e ver. Aí chegou lá, Jesus já, ele falou assim: nossa. Às vezes nós falamos assim: eu sou de Montemor, ou sou do Paraná, sou do Nordeste, a minha família é mais pobre. Como que eu vou aceitar essa missão? Como que eu vou abrir o meu lar para ser uma célula? A gente não tem nem cadeira direito. Às vezes a gente fala assim: não dá, porque né, não tenho condições, a minha família não me apoia, é por isso que eu não consigo estudar. Não dá para ficar dando desculpas. Nós precisamos aceitar a palavra de Deus. O Senhor é contigo. Supera, irmão, as dificuldades familiares. Supera. Deus vai te dar força, vai te dar graça. E por fim aqui ele superou também a questão da sua idade. Ele não era o primogênito, ele era o menor. O primogênito é que recebia a bênção. Os demais também eram abençoados, mas o primogênito, né, Tiago Costa, ele tinha uma bênção especial na época de Gideão aqui. Então ele fala assim: eu não sou o mais velho. É igual quando Davi foi ungido rei. Primeiro passou o mais velho, o mais preparado, o mais forte. Mas aí Deus falou assim para o profeta Samuel: não é esse aí não. E quebrou a regra. Quando todos passaram, lembraram-se de Davi. O Davi chegou e ele foi ungido com óleo para ser o futuro rei de Israel. Porque quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, Ele não erra endereço, Ele não bate na porta errada, na cidade errada, na casa errada. Deus escolheu Gideão e Deus também escolheu você. E uma palavra liberada para a sua vida hoje é: homem valente, mulher valorosa, o Senhor está com você. Aleluia. Então aceite o seu chamado. Fala para o teu vizinho: aceita o seu chamado, irmão. O irmão pregou, cantou aqui: eu tenho um chamado. Aceite o seu chamado. Então mesmo em meio à insegurança, à fraqueza, Deus viu em Gideão um potencial que ele mesmo não reconhecia. É tão gostoso quando as pessoas nos elogiam. Imagina quando Deus fala alguma coisa a nosso respeito, então, né? A mãe gosta quando o filho fala assim: nossa, a macarronada estava tão gostosa hoje. Mãe, você é tão especial para mim, né? O aluno fica feliz quando o professor fala assim: nossa, você superou, hein? Olha, você estava tirando somente 4, agora tirou 5. Ou, quero dizer, somente 9, agora se tirou 10. É que no meu tempo tinha A, B, C, D, certo? Vocês entenderam? Tá ligado comigo aí? Mas você superou. Você superou. E mesmo que seja pouco, vocês deram risada, né? Ele estava tirando E, agora tirou, sei lá, deixa para lá. Mas assim, fez alguma coisa diferente?
tarde, deixa eu falar para você, fez alguma coisa diferente, um pouquinho melhor, elogia, tá? Incentive. A psicologia nos mostra que uma pessoa ela produz mais, não por causa da repreensão, mas por causa do elogio. Você elogia uma pessoa, a pessoa passa a fazer melhor aquilo que está fazendo. Então, é gostoso receber elogio. O maridão chega lá, a mulher fala assim: nossa, você está bonitão hoje. Você ficou bonitão, você é inteligente. Quando as pessoas nos falam que a gente pode, que a gente consegue, que a gente está melhorando, isso levanta o nosso humor, o nosso ego, né, irmão? Faz bem, às vezes, a gente receber uma palavra de encorajamento. Agora, Deus falando, através do anjo, falando: o Senhor está com você. Se Ele falou isso, mesmo que a pessoa fala: você não está com Deus não, Deus não está com você não. Mas se Deus falou para você: eu estou contigo, não importa se a torcida do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, juntos falar que Deus está comigo, eu sei que Ele está comigo, eu ouvi a sua voz. Então aqui, Deus, Ele nos chama e nos capacita, mesmo quando a gente não se sente incapaz. Mas eu não sou capaz, mas eu te capacito. É aquela frase: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, Ele capacita os chamados. Até porque a gente passa a dar glória a Deus, dizendo: conquistei, não pela minha própria força, mas porque Deus está comigo, amém? Outra coisa, meu querido, então, no início a sua resposta foi de incredulidade. Ele duvidou. Aliás, todo ser humano duvida, irmão. Mas o ser humano tem a capacidade também de escolher, acreditar e crer. Então escolha crer em nome de Jesus, porque Deus enxerga em nós aquilo que não somos capazes de enxergar. Tem algumas coisas que ninguém enxerga em você, que nem você enxerga em si mesmo, mas Deus enxerga em você. Porque Deus te amou, Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, o único que Ele tinha, para morrer lá na cruz por você. Independente do seu pedigree, da sua idade, se você é o filho mais velho, mais novo, independente dos seus sentimentos, independente do seu passado, Deus escolheu você e Ele quer te fortalecer e te capacitar para coisas poderosas, amém? Então nós podemos encontrar força e coragem ao confiar em Deus, na sua promessa de estar conosco em todas as circunstâncias. Então aceite o seu chamado. Mais uma vez, diga para o teu vizinho: aceite o seu chamado. É possível que Deus chamou você para você ganhar a sua família. Às vezes você fala assim: eu sou somente eu na minha casa que creio. Glória a Deus, Deus escolheu você para você ser uma coluna, e você vai sustentar a família. Mas pastor, tem que trabalhar bastante. Você vai sustentar, e ainda você vai adquirir bens, e ainda vai colocar a sua família, os seus pais numa posição melhor. Fico tão feliz quando às vezes um atleta é promovido, ganha um salário bom, fala assim: eu vou comprar uma casa para minha mãe, porque minha mãe sempre lutou por mim, eu vou dar uma casa boa para ela. Você vai conceder casas, bens materiais para os seus pais, porque Deus está com você. Creia no Senhor e Deus trará vitória para você em seu chamado, em todas as áreas, para a glória do Senhor, amém, irmãos? Outra coisa, obedeça a Deus mesmo quando você não entende. Agora pulando lá para o capítulo 7, a Bíblia diz no versos 2 ao 7, que o Senhor falou assim para Gideão: olha, Gideão, Juízes 7, verso 2, Gideão, você tem muita gente com você, porque Deus ele fala assim para ele: olha, reúna um exército, Gideão, com esse exército você vai lutar. Aí ele reúne 32 mil homens guerreiros. Olha que coisa boa, irmão. Aí ele estava sentindo-se derrotado, mas com 32 mil homens já melhorou um pouco a situação, né? Mas Deus ensina para ele que não é com os 32 mil que ele vai vencer, mas é com a bênção de Deus, é com a palavra de Deus na sua alma, na sua mente. A coragem, a força, a direção que Deus dá é mais poderosa do que a quantidade de pessoas. Observe aí que antes então de enfrentar os midianitas na batalha, Deus o instrui e ele convoca 32 mil homens, mas Deus diz a ele no verso 2 que ele tem gente demais para entregar Midian nas mãos dele.
a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Então 22.000 homens foram embora, ficaram 10.000. Ai meu Deus, 22.000 foram embora, mas pelo menos tem 10.000 ainda. Não é muito, mas vamos acreditar. Mas o Senhor falou, mas tem muita gente ainda. Tem muita gente ainda. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que vão ficar com você. E eu vou dizer, esse que ficar com você vai, e o outro não vai, e os outros não irão. Tá bom então. Aí ele foi lá, levou os homens à beira d'água, e o Senhor disse assim: separe os que beberem a água, lambendo, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi de 300. Levando a mão à boca, foi de 300. Os demais desceram e lamberam a água mesmo lá, não é? Então Deus falou assim no verso 7: com os 300 que lamberam a água, livrarei vocês, entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Interessante, né, irmão? O Real Madrid ser campeão é normal, irmão. É normal, não é? Com aqueles jogadores que tem, não é? É normal. É normal uma multinacional, uma empresa do exterior vir aqui e abrir um negócio de sucesso. É normal. O que é anormal é de repente uma pessoa do nada começa e faz alguma coisa grande, ou um time com jogadores perna de pau ir lá e vencer. Mas Deus, Ele gosta de fazer coisas anormais. Se você está precisando de alguma coisa anormal, ou seja, de um milagre, Deus está com você. E com 300 você pode vencer um exército tão numeroso como uma nuvem enorme de gafanhotos. Porque não é a quantidade de pessoas que nos dá a vitória, não é o pedigree que nos dá a vitória, não é o nosso passado que nos dá a vitória, embora o nosso passado tenha importância, mas o que nos dá a vitória é o Senhor. É o Senhor que nos dá força para superar. A Bíblia nos mostra aqui então que no final apenas 300 homens beberam água levando a boca com as mãos, enquanto os outros se inclinaram para beber diretamente. Após isso o Senhor disse a Gideão no capítulo 7, verso 7: com esses 300 eu vou livrar vocês. Então obedeça, mesmo quando você não entender o que Deus está lhe pedindo. Obedeça, atenda, acredite naquilo que o Senhor Jesus fala assim: entra no teu quarto, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Obedeça. Não pense que é só lá no congresso que vai acontecer. Não pense onde, nossa, vai ter milhares de pessoas, lá Deus vai me pegar. Deus vai pegar você no quarto, se você obedecer. Porque não é a quantidade de pessoas. Claro que eu gosto de estar no meio de muita gente, é gostoso, faz parte. Mas obedeça, mesmo sem entender. Se você tiver que tomar uma decisão radical na sua vida, obedeça, atenda a voz do Senhor. Atenda a voz do Senhor. Não atenda o seu ego, os seus sentimentos. Porque às vezes a pessoa fala assim: Deus mandou vir para cá. Aí daqui a pouco Deus mandou ir para lá. Deus mandou fazer isso, depois Deus mandou fazer aquilo. A pessoa, Deus parece estar confuso. Deus não sabe o que está fazendo com a pessoa, porque cada hora Deus está falando uma coisa diferente. Mas obedeça a Deus. Inclusive uma das coisas que eu disse aqui no início é perseverando, é entregando tudo, é perseverando, é sendo conquistador da parte de Deus, sendo uma pessoa que obedece ao Senhor e percebe que é a voz de Deus. Porque no desafio é que a nossa fé é testada. Quando tudo está bem, a gente não precisa de fé. Se você está fazendo coisas que apenas estão debaixo do seu controle, do seu domínio, muitas vezes você não está precisando de fé. Mas se você precisa, se tem algum pedido de Deus, se é grande demais para a sua vida, aí você vai precisar da fé.
É a hora que você vai buscar, vai clamar, que você vai dizer: Deus, ou o Senhor vai comigo, ou a gente está frito mesmo, né? Então é importante você muitas vezes aceitar desafios que são maiores do que você. Se o Golias fosse do tamanho normal, qualquer um poderia lutar com ele e vencê-lo, mas como ele era grande, então precisava de fé, de coragem. E Davi falou: eu vou contra ti, no nome do Senhor dos exércitos. E obteve a vitória. Então ele obedeceu, o Gideão obedeceu as instruções de Deus. Ele aprendeu que a fé verdadeira é testada nas situações mais desafiadoras da vida. Tem alguma coisa que está te desafiando, irmão? Você vai superar e vai vencer essa coisa, em nome do Senhor Jesus. Está ligado comigo, irmão? E por último, para dar o passo da superação, confie que a vitória vem de Deus. No 7:22 mesmo, a Bíblia diz assim, que Gideão foi lá, com os 300, ele separou em três partes, em 3 grupos de 100, deu para eles espada e tochas, e ele cercou lá os midianitas, e na hora que eles estavam ali, os midianitas já ficaram preocupados, e depois ele quebrou as tochas, falou para eles como que eles tinham que fazer, e quando as 300 trombetas soaram, a Bíblia diz que o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram na direção de Zererá até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então a Bíblia diz que Deus, ele deu a vitória para o Gideão, e ele confiou na vitória que vem de Deus. Então, meu querido, observe que com esses 300 corajosos e preparados para lutar, seguindo o comando de Deus, ele venceu a batalha. O que nós aprendemos com Gideão é que quando Deus chama, ele dá as estratégias de guerra para a nossa vida. Não precisamos temer a ordem do Senhor, porque ele vai à nossa frente, nos garantindo a vitória. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Eu ouço dizer, né, que quando lá em Hiroshima e Nagasaki foram destruídas por causa da bomba atômica que foi lançada lá no Japão, tudo foi destruído, mas eles se reergueram, e o Japão tornou-se uma potência mundial, por causa que eles superaram as dificuldades. Eu acredito que lá no sul, diante dessa tragédia de tantas chuvas, Deus vai dar força, se eles invocarem a Ele, a Deus, como está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender e se converter, eu ouvirei nos céus, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus, Ele tem planos para nós de conquistas, de crescimento, de expansão, mas nós precisamos nos dispor a superarmos as nossas costumes ruins, as nossas manias que muitas vezes nos fazem sofrer e chorar. Não existe caso perdido para Deus. É preciso a gente fazer do futuro um argumento mais forte do que o passado. Às vezes nós falamos assim: a minha situação está assim, nunca vai melhorar. Você nem viu o passado, ainda já está dizendo, está amaldiçoando o passado, dizendo que não vai melhorar. O passado está em branco. Que você confie e acredite, que você faça do seu futuro um argumento mais forte do que o passado. Que o teu Deus, que é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, já lhe deu a vitória ali na frente. A história do Gideão nos inspira a dar o passo da superação em nossas próprias vidas. Ao responder o chamado de Deus e obedecer às suas instruções, quando tudo parece impossível e você confia na intervenção sobrenatural de Deus, você vai experimentar a vitória e a glória de Deus na sua vida. Vamos ficar em pé. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Fecha os teus olhos. É possível que você precisa superar. Talvez você tenha uma mania, uma fraqueza, e eu não vou chamar você para vir aqui na frente não, mas eu vou pedir a você que invoque a presença de Deus. Invoque a presença de Deus. Talvez os teus sentimentos estejam gritando: não vai dar certo, mas Deus está dizendo: sim,
eu estou com você. E se você pensa ou acredita que Deus não está com você, eu queria sim agora orar com você, para você dizer: Deus, eu quero a sua presença na minha vida, eu preciso do Senhor, me perdoa, Senhor, e adentra a minha vida, porque no Senhor e com o Senhor eu acredito que eu posso, em nome de Jesus, Pai.